agradeço mais uma vez a todos vocês que estão assistindo o meu vídeo, começando a assistir mais um vídeo. Esse tem por tema algumas causas da ansiedade. Agradeço a vocês que têm deixado um like quando gostam do vídeo, têm compartilhado o vídeo, têm inclusive se inscrito em meu vídeo também, em meu canal do YouTube. Agradeço muito a sua gentileza, porque é uma ajuda muito grande mesmo nós atingirmos o máximo possível de pessoas, né? Já são quase 5.000 inscritos. Se você puder e quiser, inscreva-se em meu canal do YouTube, ficarei muito grato. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Então, algumas causas da ansiedade. A ansiedade é um dos maiores desafios emocionais da nossa atualidade. Para muitos, a ansiedade surge como uma sensação indefinível, uma angústia muito profunda, sem uma causa aparente. O que poucos sabem é que essa sensação pode ser o reflexo de algo mais profundo, mais complicado, mais perigoso do que meras circunstâncias externas. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, junto aos espíritos superiores, nos esclarecem que muitas das sensações de angústia e ansiedade podem ser o resultado das influências espirituais, às quais estamos sujeitos, mesmo sem percebermos. O contato inconsciente com os espíritos, seja durante o sono ou em nosso estado desperto, pode influenciar diretamente o nosso estado emocional. Assim, essas sensações não devem ser vistas apenas como uma disposição ou uma indisposição física, mas muitas vezes como resultado de interações espirituais que desconhecemos. Além disso, nos alertam os espíritos sobre as paixões humanas e o papel que elas desempenham na geração do sofrimento. O orgulho ferido, por exemplo, a ambição não realizada, a inveja, o ciúme, são algumas das emoções que torturam a alma. Para aquele que se deixa consumir por essas paixões, a ansiedade se torna uma constante companheira, impedindo qualquer sensação de paz ou de repouso. O invejoso, o ciumento, por exemplo, vivem sempre comparando sua vida com a vida dos outros e acaba criando para si um verdadeiro inferno interior. Essa visão espírita nos convida a refletir sobre as causas da nossa ansiedade. Se nós focarmos apenas nas realizações materiais e nos desejos egoístas, estaremos sujeitos às frustrações e angústias inevitáveis da vida terrena. Porque aqui, enquanto estamos encarnados, e nós nesse momento estamos encarnados, nós temos vitórias e derrotas também. Porque nós estamos num processo de aprendizagem, de crescimento, de evolução. E claro, lamentavelmente, ainda como espíritos imperfeitos, nós levamos muitos tombos no caminho. Mas é necessário que a gente tenha força para se levantar. Ao elevarmos, porém, os nossos pensamentos, compreendendo que nossa verdadeira felicidade não está nas posses materiais, muito embora as posses materiais sejam muito tentadoras, muito agradáveis, mas as posses materiais elas são para usufruir enquanto estamos aqui encarnados, porque não as levaremos conosco. Mas nós deveremos focar então a nossa vida no desenvolvimento espiritual. Podemos encontrar a calma e a serenidade, nesse caso, que tanto almejamos, que tanto buscamos, quando nós nos entendemos como um ser espiritual. E esse entender-se como um ser espiritual independe da religião. O ser espiritual é aquele que entende, sente e acredita que existe algo depois da morte do corpo físico. O Espiritismo, ele entende isso e nos explica de forma correta
que sim, a vida continua. Somos espíritos imortais. Haverão outras reencarnações como esta que nós estamos vivendo agora. Mas eu tenho que, nessa presente reencarnação, trabalhar no sentido de melhorar-me. Por isso que o Espiritismo nos oferece a certeza de um futuro além da vida terrena. O que certamente é muito interessante e nos acalma o coração, sem dúvida nenhuma. E as preocupações materiais acabam perdendo seu peso, diminuindo como consequência, então, a ansiedade. Porque a ansiedade, o que causa mais ansiedade em nós, claro que são as influências espirituais, que a gente não percebe muitas vezes, mas elas existem, mas principalmente as influências materiais. O mundo que a gente vive é um mundo material. E nós temos muitos compromissos, às vezes compromissos além da nossa capacidade de resolvê-los, e isso nos causa uma certa ansiedade. Ter um pouco de ansiedade é importante, é natural até. O que não pode é fazer com que, ou deixar com que, a ansiedade tome conta de nossa vida. Ao nos desapegarmos dos desejos simplesmente supérfluos, nós abrimos espaço para uma felicidade mais profunda, baseada na moderação, no bem que fazemos ao próximo e na consciência tranquila. Portanto, a ansiedade ela pode ser vista como um convite à busca por uma vida mais alinhada com os valores espirituais. E isso não tem nada a ver com espiritismo, simplesmente. Nós espíritas, claro, temos a certeza da vida futura, da reencarnação, mas irmãos nossos de outras religiões, que são religiões cristãs e espiritualistas, não espíritas, eles acreditam também que a vida terá um prosseguimento, sem, no entanto, conseguirem entender de como será esse prosseguimento. E quando a gente então alinha a nossa vida mais às coisas materiais do que às coisas materiais que são supérfluas, alinha a vida às coisas espirituais, muito mais do que às coisas materiais. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos ensina que os sofrimentos materiais, muitas vezes inevitáveis, podem ser aliviados com uma visão mais ampla da vida, onde o que importa não é o que temos, o que possuímos, mas o que somos e o que fazemos em prol do outro. Porque nós temos que aprender com Jesus, conforme Jesus nos ensinou. Jesus veio aqui nos servir de exemplo, servir de guia, nos mostrando a necessidade do amor a Deus e o amor ao próximo também. Então Jesus veio nos servir, ele não veio para ser servido. E nós precisamos aprender também a servir ao próximo, para nos tornarmos melhores, porque a felicidade do outro nos deixa felizes. Porque nem sempre é quando eu me sinto feliz, ou eu acho que eu estou feliz, mas vejo que os outros não estão, não consigo ser feliz dessa forma. Então, ao nos conectarmos com esse tipo de pensamento, esse tipo de ensinamento, nós podemos transformar a ansiedade em um caminho de autoconhecimento e evolução espiritual, que é o que nós estamos presentemente fazendo nessa presente reencarnação. Nos equilibrarmos cada vez mais, nos ligarmos mais às coisas espirituais do que aos apegos, que as coisas materiais nos trazem, porque o apego, é muito grande com relação às coisas materiais. Vemos pessoas que têm como lazer, como passatempo, o ter ou cuidar de coisas antigas que pertenceram à sua família. E aí não há nenhum mal nisso, claro. Mas nós não podemos dar mais importância a essas coisas, a esse tipo de situação, do que o nosso dia a dia. Porque o dia mais importante da nossa vida é o dia de hoje.
Porque hoje eu estou trabalhando para que eu tenha um amanhã melhor. Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei como hoje está sendo. Por isso que o dia mais importante é o hoje. O ontem já ficou para trás. Não consigo modificá-lo, mas eu posso transformar o hoje em algo bom e verdadeiro e equilibrado para que eu tenha amanhã um dia melhor. Porque eu, como todos nós, somos os construtores do nosso destino. E o nosso destino está sendo construído por nós mesmos, pelas nossas ações. E para que ele seja um destino, como nós imaginamos que ele seja, de paz, de alegria, de tranquilidade, é preciso entender as causas da ansiedade e combater a ansiedade. E hoje vivemos num mundo onde somos demasiadamente ansiosos, em virtude de uma série de situações. Mas o mundo nos traz todas essas preocupações, vamos usar esse tema, né? Usar essa palavra, exatamente para nos testar. Nós precisamos ser testados, para que a gente prove para si mesmo que conseguiu entender o sentido da vida. E a ansiedade, quando ela se torna uma doença, ela compromete então a nossa capacidade de avaliar o sentido da vida. Esse é o tema, esse é o desenvolvimento desse pequeno vídeo. O tema é muito profundo, né? O tema ele nos dá a oportunidade de estudarmos várias situações, várias nuances, né, da nossa vida. Mas nós podemos sim vencermos a ansiedade se nós nos espiritualizarmos. Entendemos que somos espíritos imortais. Entendemos que Deus é bom, Deus é misericordioso, quer que nós sejamos felizes. E nós temos a nos amparar sempre Jesus, que é o nosso guia, que é o modelo da humanidade e o governador espiritual do planeta Terra. Então, vamos vencer a ansiedade? Somos capazes de fazer isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Pode compartilhar se quiser também. E mais ainda, fazer o grande favor e a gentileza de se inscrever em meu canal do YouTube. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.